Olá, sou Maximilian Steiger. Muitas vezes a gente se pergunta, né, para onde vai o dinheiro dos impostos que pagamos na nossa cidade? Pois bem, nesta nossa análise nós vamos mergulhar na estrutura dos tributos municipais aqui no Brasil. A ideia é desvendar os pilares que sustentam financeiramente o lugar onde a gente vive. São eles, o IPTU, o ITBI e o ISSQN. O nosso objetivo aqui é ir além da regra pura e simples, é entender a lógica e a função de cada um deles. Bom, vamos lá. A nossa jornada está dividida em 5 partes. Primeiro, a gente começa com a base de tudo, os pilares da cidade, para entender o fundamento constitucional. Depois, vamos dissecar o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade. Na sequência, o ITBI, que aparece quando o imóvel muda de dono. O quarto ponto é o ISSQN, que tributa os serviços. E para fechar, vamos refletir sobre cidadania e tributos, amarrando todo esse conhecimento com o nosso papel na sociedade. Então, vamos começar pelos alicerces. A gente pode pensar na Constituição Federal como a grande arquiteta do nosso sistema de impostos. É ela que desenha o que cada ente da federação pode fazer, União, estados e municípios. E, claro, define os limites desse poder de tributar de cada um deles. E aqui está o coração da nossa conversa. O artigo 156 é, digamos, a certidão de nascimento desses 3 impostos. Ele é quem dá a autorização, de forma bem clara, para que os municípios criem suas leis e cobrem impostos sobre a propriedade urbana, sobre a transferência de imóveis e sobre a prestação de serviços. Agora sim, vamos ao nosso primeiro objeto de estudo, o famoso IPTU. Esse talvez seja o imposto municipal mais presente no nosso dia a dia. Mas os seus detalhes técnicos são, olha, fascinantes e muitas vezes até contraintuitivos. Certo, mas o que exatamente dispara a cobrança do IPTU? Bom, é a combinação de 2 fatores. Primeiro, a existência de um imóvel e, segundo, a localização dele na zona urbana. O imposto nasce dessa relação de domínio, seja a propriedade completa ou até mesmo a posse com a intenção de ser dono de um imóvel dentro da cidade. E o que define uma área urbana para a lei? Não é só uma percepção. A lei exige que o município ofereça ali pelo menos 2 melhoramentos, como meio-fio, iluminação pública, esgoto, e reparem nessa exceção que é interessantíssima. A finalidade do imóvel pode mudar tudo. Um sítio que produz hortaliças, mesmo dentro da área urbana, não vai pagar IPTU, mas sim o ITR, que é o Imposto Rural. E quem é que deve pagar esse imposto? A lei aponta para quem tem essa relação de domínio com o imóvel. Não é o inquilino, por exemplo. É preciso ser o proprietário ou ter a posse com o que o direito chama de animus domini, que em bom português é a intenção de ser dono. Um exemplo clássico é o comprador que já está no imóvel, pagando as parcelas, mas ainda não tem escritura definitiva. E este quadro ilustra perfeitamente essa diferença legal. O inquilino, por exemplo, apesar de muitas vezes pagar o valor do IPTU junto com o aluguel, por força de um contrato, ele não é o contribuinte para a prefeitura. A obrigação legal, a relação jurídica com o município, é do dono do imóvel. E como se chega no valor a ser pago? A conta é, em tese, simples. A gente multiplica a base de cálculo, que é o valor venal do imóvel, uma estimativa do valor de mercado feita pela prefeitura, pela alíquota. E é aqui que a coisa fica mais complexa, porque as alíquotas podem variar. Elas podem ser progressivas, ou seja, maiores para imóveis mais caros, ou diferentes para incentivar ou desincentivar certos usos em determinadas regiões da cidade. E olhem só que interessante. Esse ponto marca uma virada na nossa história tributária. A ideia de cobrar mais de quem tem um imóvel mais valioso, a tal da progressividade do IPTU, só passou a ser considerada constitucional a partir do ano 2000. Antes disso, o Supremo Tribunal Federal entendia que não era possível. Vamos em frente. Agora a gente deixa a propriedade, digamos, estática do IPTU e passa a analisar o momento dinâmico da transferência. É a hora do ITBI. A definição aqui é bem cirúrgica. O imposto acontece na transferência de propriedade entre pessoas vivas, isso é o inter vivos, e que envolve dinheiro, uma negociação, um ato oneroso. Por isso que transferências gratuitas, como doações ou heranças, não pagam ITBI. Elas são tributadas por um imposto estadual, o ITCMD. Portanto, o que gera o imposto é a transferência efetiva da propriedade por um negócio.
E é fundamental notar que uma simples promessa de compra e venda, aquele contrato de gaveta, ainda não gera obrigação de pagar o ITBI. O mesmo vale para uso capião. Nesses casos, falta o fato gerador que a lei exige. Então, o ponto crucial aqui é a formalização. A obrigação de pagar o imposto não nasce com um aperto de mãos, nem com a assinatura de um contrato particular. Ela só nasce com o ato que, para a lei, de fato transfere a propriedade, o registro da escritura no cartório de registro de imóveis. E aqui, vejam só, temos um contraste bem claro com o IPTU. Para o ITBI, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as alíquotas não podem ser progressivas. A alíquota tem que ser a mesma, um percentual fixo, não importa se o imóvel custou 100 mil ou 10 milhões de reais. Pois bem, chegamos ao nosso terceiro e último imposto, o ISSQN, ou como a gente costuma chamar, ISS. Agora a gente sai do mundo dos imóveis e entra no universo extremamente dinâmico da prestação de serviços. A regra de ouro do ISS é a sua vinculação a uma lista. Não basta ser um serviço. Para que o município possa tributar, esse serviço precisa estar escrito, nomeado, na lista que acompanha a Lei Complementar Federal. É essa lei que dá as cartas e diz o que pode e o que não pode ser tributado pelos municípios. Isso cria uma dinâmica jurídica muito interessante. A lista é taxativa, ou seja, em tese só vale o que está escrito ali. Contudo, os tribunais, especialmente o STF, admitem que se faça uma interpretação mais ampla para alcançar serviços que são muito parecidos, os chamados congêneres. E isso, claro, gera debates intermináveis. Agora prestem atenção nesta distinção conceitual que é fundamental. O STF definiu que alugar um bem, como um carro ou um equipamento, não é prestar um serviço. Juridicamente, locação é uma obrigação de dar. Você entrega a coisa. Já o serviço é uma obrigação de fazer. Você executa uma atividade. Por essa razão, não se pode cobrar ISS sobre aluguel de bens. Essa comparação ajuda a gente a entender uma confusão muito comum. Naquelas operações mistas que têm serviço e mercadoria, a pergunta de ouro é sempre a mesma. O serviço principal está na lista da Lei Complementar 116? Se a resposta for sim, incide ISS sobre o valor total. Se for não, como no caso de um bar ou restaurante, aí incide o imposto estadual, o ICMS, sobre tudo. Para evitar o que a gente chama de guerra fiscal entre os mais de 5 mil municípios do Brasil, a legislação nacional foi lá e colocou limites. Ela estabeleceu um piso de 2% e um teto de 5% para as alíquotas do ISS. Os municípios têm liberdade para definir a sua, mas sempre dentro dessa faixa. Muito bem, depois de ter dissecado a mecânica desses três impostos, vamos agora para a nossa reflexão final, que é conectar todo esse conhecimento técnico com o impacto que ele tem na nossa vida. E o ponto crucial é este: o dinheiro arrecadado com IPTU, ITBI e ISS não é um número abstrato que some nos cofres públicos. Ele se transforma, ele vira a iluminação da rua, a coleta do lixo, o posto de saúde do bairro, a merenda da escola pública, o asfalto que a gente usa todo dia. Esses impostos são, na prática, o motor financeiro da nossa vida na cidade. E isso tudo nos leva a um questionamento final. Agora que a gente entende um pouco melhor a origem e a lógica desses recursos, a pergunta que fica é: como podemos usar esse conhecimento para fiscalizar melhor a gestão do nosso município? Como a gente pode transformar a complexidade do direito tributário em uma ferramenta de cidadania ativa para exigir mais transparência e, claro, melhores serviços? A reflexão e a ação começam agora.